Falar dos números do turismo referentes ao ano que, entretanto, já terminou. Junta-se ao agora CNN o Presidente da Confederação do Turismo, Francisco Calheiros. Muito boa tarde e obrigada pela disponibilidade em ter vindo à CNN Portugal. Prefere olhar para o copo meio cheio ou meio vazio, tendo em conta estes números que mostram uma recuperação em relação ao ano passado, mas ainda aquém do que era antes da pandemia? Boa tarde, antes de mais nada, desejo-lhe um bom ano. Igualmente. E eu acho que nós podemos olhar para as duas formas, tanto para o copo meio vazio como para o copo meio cheio. O copo está meio cheio porque, de facto, ainda não temos os dados para o fecho do ano de 2021, mas as nossas perspectivas apontam, e aliás já temos o novembro fechado, que aponta para menos 47%, sempre em relação ao ano de 2019, que foi o melhor ano turístico que tivemos, e portanto a nossa previsão é que iremos fechar este ano que passou 2021 com cerca de 45% menos. Nesse sentido, o copo está de facto vazio. No que diz respeito a comparar com 2021, temos que não nos esquecer que em 2021 a quebra em relação... Em 2020, peço desculpa, a quebra em relação a 2019 foi de mais de 60%. Portanto, nesse sentido, há uma evolução, mas há uma evolução muito ténue e, sobretudo, temos que reconhecer que ao fim de quase 2 anos de pandemia, uma quebra de mais de 60% em 2020 e mais de 40% em 2021 é, de facto, quebras perfeitamente impensáveis há 2 anos. As quebras têm um impacto muito importante, que é no que diz respeito ao emprego. Por causa de menos receitas foi necessário, teve de ser despedida muita gente? Repare, o setor do turismo em 2019, o principal problema que tinha era a falta de mão de obra. E, portanto, estávamos completamente em pleno emprego. Acontece que, e é um bom ponto que levanta, porque convém alertarmos para essa situação, o desemprego na economia em geral e no turismo em particular terá sido o índice que melhor comportamento teve. Nós estamos com taxas de desemprego de cerca de 6, poucos por cento, o que é, digamos assim, uma ótima taxa. Para isso contribuíram, em minha opinião, 2 grandes fatores. Por um lado, a grande resiliência dos empresários, que depois de 4 anos extraordinariamente bons no que diz respeito ao turismo, tinham as suas tesourarias e as suas empresas fortemente capitalizadas. E, portanto, usaram essas folgas, digamos assim, essa capitalização para continuar a pagar. Por outro lado, diga-se em bom da verdade que o Governo, no início da pandemia, esteve bastante bem no apoio às empresas, com o layoff e com o apoio à retoma. Acontece que isto foi há 2 anos. E agora temos uma série de promessas não cumpridas, temos uma série de medidas das quais eu gostaria de destacar as medidas de capitalização das empresas que estão no papel há quase 1 ano e que de facto tardam em sair. Às próprias empresas? E o tema é este, é que cada mês que passa nós estamos piores do que o que estávamos. Mas não chegam porquê? Burocracia no acesso a essas ajudas? Bom, isso aí teria que perguntar ao Governo. Nós perguntamos praticamente diariamente o que é que se passa. Estamos conscientes que neste momento estamos não é ano, em mês de eleições, e portanto as coisas tornam-se mais difíceis quando não se deveriam tornar, porque em março de 2020 a necessidade da empresa era completamente diferente de março de 2021 e será incomensuravelmente diferente de março de 2022. As quebras já as dissemos, não vale a pena estarmos a repetir, a situação das empresas é de facto muito difícil e portanto urge mesmo, aliás não só essas medidas de capitalização, como também todas aquelas que estavam previstas, o apoiar rendas, etc. Porque, de facto, se não for assim, eu temo que muitas empresas possam ficar pelo caminho. E há mesmo uma insustentabilidade que não permite que elas se mantenham abertas. Ainda em relação ao perfil do turista, vimos agora mesmo que assenta essencialmente no turista estrangeiro, é o grande motor do turismo nacional, mas quem frequenta as zonas que são mais procuradas pelos turistas, por exemplo, aqui em Lisboa, a Baixa, no Porto, certamente também situações semelhantes, isto deixando o Algarve, que também é uma zona diferente. Quem frequenta estas zonas sente que o perfil do turista estrangeiro é diferente, já não é tão rico quanto era antes da pré-pandemia. Confirma isso? Bem, vamos ver.
os turistas estão permanentemente a evoluir, não é? E como dizia bem, nós tínhamos um turismo inicialmente muito ligado ao turismo do sol e praia, nomeadamente a nossa primeira região turística era o Algarve, posteriormente a Madeira, mas entretanto evoluiu e muito, e evoluiu para turistas, por exemplo, de cidade. Lisboa e Porto foram, digamos assim, os grandes crescimentos que tivemos nos últimos anos, mas eu não tenho essa ideia do perfil. E reparo, eu vou-lhe explicar porquê. Quem mais visitou, não neste momento, porque neste momento, contrariamente ao que é normal, a maior parte dos turistas são turistas nacionais. Em condições normais, por exemplo, nos anos 17, 18 e 19, normalmente divide-se o turista internacional em 70% e 30% em turistas nacionais. Neste momento não subiram, mas praticamente mantiveram-se os turistas nacionais, a grande quebra foi nos turistas internacionais. O que é que aconteceu nas cidades, por exemplo, como Lisboa e Porto? Por causa das apostas que a TAP fez no passado, quer inicialmente no mercado brasileiro, quer posteriormente no mercado americano, nós tivemos em muitos hotéis da capital, quer em capital em Lisboa, quer no Porto, muito brasileiro e muito americano. Ora, esse é um turista que todos os países disputam, porque são turistas com um altíssimo poder de compra e são turistas que têm uma pernoita maior. Isso foi o que nós verificamos. Neste momento, a tipificação é um bocadinho diferente. Por exemplo, vimos na peça que neste momento, em 2021, o turista número 1 é o alemão, quando historicamente sempre foi o britânico, e portanto eu diria que há aqui provavelmente uma descaracterização, mas que irá evoluir com certeza para os números que tínhamos anteriores aos da pandemia. Muito brevemente, e já que tocou na TAP, é fundamental que haja uma TAP para o resto do setor turístico continuar? É. Para o setor turístico a TAP é fundamental, não temos dúvida nenhuma. Justificando o que o Estado lá injeta? Como lhe digo, essa análise terá que ser feita pelo seu acionista, que hoje em dia a 100% é o Estado. Como responsável pela Confederação do Turismo de Portugal, não tenho dúvida nenhuma que a TAP é determinante para o turismo português. Já agora, se me dá mais um segundo, como também é fundamental, determinante e que pode inviabilizar o nosso crescimento, o novo aeroporto de Lisboa. É completamente determinante e eu penso que tem que ser o primeiro dossiê que o futuro governo tem que pegar, porque de facto é uma infraestrutura que está a inibir o crescimento de toda a economia e não só do turismo. E assim também falamos dos desafios para 2022. Francisco Calhares, muito obrigada por ter vindo ao Agora CNN. Muito obrigado eu. Boa tarde.